Boa tarde a todos. O nosso grupo está composto por João Kleber Nascimento Gonçalves, Guilherme Martins, Jonatas Bonfim, Silvia Taipo e Valéria Minatelli. Nós vamos apresentar o tema 7, que fala sobre amigos curiae, documentos eletrônicos, ata notarial e inspeção judicial. Eu vou falar agora um pouco sobre o amigos curiae, sua origem e o artigo dele. Ele está previsto no artigo 138, dispõe que o amicus curiae terá o prazo de 15 dias da intimação para manifestar-se e realizar sua primeira intervenção em juízo. Evidente que tal prazo será aplicado quando o requerimento do amigo ceder por decisão de ofício do juízo ou a pedido das partes. A tradução literal da expressão latina amicus curiae para a língua portuguesa é amigo da corte, porém, no direito brasileiro, não se encontra a participação no processo de figura que atue como um amigo da corte. É mais adequado indicar e denominar o amicus curiae como um representante de interesses, moral e institucional, e que atuará como um colaborador do juízo, fornecendo subsídios e prestando informações e esclarecimentos em causas de matérias relevantes, ou que permeiam temas complexos que demandam conhecimentos específicos. Oriundo do direito anglo-saxônico, o amicus curiae possuía conhecimento jurídico, auxiliando o juiz com matérias específicas do direito. Com o tempo, passou a atuar em prol de interesses públicos, auxiliando com o fornecimento de informações de modo geral. No ordenamento jurídico brasileiro, foi com a legislação de regulamentação do processo e julgamento de ações de controle de constitucionalidade que o Instituto foi recepcionado como de fato é o amicus curiae. Admitiu-se a intervenção de terceiros com a representatividade, órgãos ou entidades nas ações de controle e de constitucionalidade, para manifestarem causas de matéria relevante. Com o Código de Processo Civil de 2015, o amicus curiae foi regulamentado como um todo, admitindo em qualquer processo, independente do rito ou fase, desde que preenchidos os pressupostos previstos no artigo 138. Sem precedente no Código de Processo Civil de 1973, o Instituto do amicus curiae passa a integrar uma das formas de intervenção de terceiro prevista no atual Código de Processo. Trata-se de um instituto que possui raiz democrática, ao permitir que um terceiro, pessoa jurídica ou física, possa intervir no processo para servir como fonte de conhecimento, a fim de melhorar e subsidiar a decisão final. O amicus curiae é uma expressão do latim que significa, na tradução literal, como eu já havia dito, amigo da corte. É uma figura antiga no direito, ao que consta, surgiu no direito romano, mas a figura se desenvolveu no direito inglês medieval. Porém, a origem do instituto é controversa entre os doutrinadores. No direito romano, existia a figura do conciliários romano, que era recrutado pelos magistrados e também pelos juízes populares para emitirem a sua opinião acerca do caso concreto. Essa figura somente poderia intervir no processo mediante a convocação do magistrado e assumia obrigatoriamente uma posição neutra. A função do amicus curiae no direito romano era de um colaborador neutro dos magistrados, casos em que sua resolução envolvia questões não estritamente jurídicas, além de atuar no sentido de os juízes não cometerem erros de julgamento. Por sua vez, no direito inglês, desde a origem, o amicus curiae poderia comparecer espontaneamente perante o juízo e fornecer elementos de acordo com seu próprio convencimento, sem a obrigatoriedade de neutralidade. É isso sobre o amicus curiae. Boa tarde, meu nome é Valéria Minatelli, sou estudante de Direito do quarto período da FANORP.
Venho tratar sobre documentos eletrônicos. Vou dar uma breve explicação dos artigos 439, 440 e 441. O artigo 439 trata-se sobre um documento destinado a uma seção especificada para regulamentar o documento eletrônico. Isso quer dizer que, nesse sentido, o documento eletrônico, em processo convencional, autos físicos, deve ser convertido em papel, de forma que possa fazer parte integrante dos autos e, ao mesmo tempo, deve ser comprovadamente autêntico, de acordo com a lei que ainda será criada. O artigo 440 trata-se, caso o documento eletrônico não seja convertido em forma impressa, o juiz, de acordo com o princípio da instrumentalidade de formas, avaliará o valor probante do documento, podendo inclusive considerar o documento eletrônico como simples indício, levando em consideração o conjunto probatório constante nos autos. A partes é assegurada o acesso ao inteiro teor do referido documento. O artigo 441, vamos falar ainda que existe no Brasil regulamentação específicas sobre o produto e a conversão de documentos eletrônicos. Todavia, há uma medida provisória. Então, quer dizer que os documentos eletrônicos são como uns e-mail, um arquivo que é mandado no WhatsApp. Então, tudo isso trata-se de um documento eletrônico. Mas, para ele ter validade, precisamos ter eles autênticos, né, originais, em um papel físico para comprovar caso venha precisar. Bom dia, professor. Eu sou o Guilherme. Hoje venho comentar um pouco sobre a ata notarial, que, de acordo com o nosso novo Código de Processo Civil de 2015, tomou grande força judicialmente. Então, vamos dizer que, em tese, a ata notarial é um instrumento público no qual o tabelião ou pessoa autorizada pelo tabelionato, que no caso poderia ser a escrevente juramentada, por meio da solicitação de uma parte, de uma pessoa interessada, relata fielmente fatos, situações, para comprovar a existência de algum acontecimento ou o estado de alguma coisa. Então, nós podemos dizer que a ata notarial é a confirmação pelo tabelionato das circunstâncias que caracterizaram o fato, o acontecimento, inclusive a existência de um conteúdo ofensivo ou de um conteúdo criminoso, né? Então, a ata notarial serve também para constituir provas cujo o testemunho do tabelião com a fé pública confere a veracidade daquele fato, né? Então, tem grande força na esfera judicial. São exemplos até de registro nas atas notariais, conversas telefônicas, troca de mensagem privadas, publicações em redes sociais, conteúdos de e-mail, imagens, vídeos, dentre outros, né? Então, como nós já comentamos, de acordo com o nosso novo Código de Processo Civil de 2015, teve grande força, né? Com base no seu artigo 384, que tem a seguinte redação, que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, e também de acordo com o parágrafo único, né? Que os dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar na ata notarial também. E também relatou no seu artigo 405 que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também nos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Então, esses dois artigos vêm dar uma ênfase grande, enorme, na ata notarial, né? E vamos dizer que após a ata notarial ser lavrada, constitui-se um documento de valor probatório e de fé pública. Entretanto, até a fé pública recai apenas sobre a declaração prestada ao tabelião e nunca sobre o fato em si, porque o fato em si não tem como o tabelião provar que é autêntico, né? Vamos dizer em palavras melhores, se é verdade aquilo ou não. Porém, é válida porque é uma forma de declaração das partes, né? Então,
foi a parte falou, vamos dizer, a parte narrou para ele e ele fez a transcrição daquele fato, daquele acontecimento. Para fazer a ata notarial é necessária uma qualificação completa das partes, apresentação de documentos de identificação, tanto como nós já citamos anteriormente, os documentos que comprovam o fato ou o acontecimento, podendo ser até vídeo, gravações, imagens e etc, né? Então, a ata notarial também adequa-se para materializar algo e resguardar direitos que podem ser utilizados para futuramente entrar com alguma ação judicial, né, para comprovar esse fato, esse acontecimento. Também é importante destacar que pela intervenção do tabelião, os fatos não jurídicos passam a ser jurídicos, de acordo com a sua fé pública, né? E também que esses fatos, essa ata, ficará guardada em livros no tabelionato, vamos dizer que eternamente, até daqui 10 anos, 20 anos, precisar emitir uma segunda via, comprovações de lavratura desse ato, vai estar ali guardadinho na serventia, né? Então, vamos dizer que é isso, que em tese, cotidianamente, vamos dizer que a ata notarial serve bastante para comprovar situações, né? Comprovar fatos e acontecimentos, podendo ser criminosos, ofensivos, tanto como uma situação constrangedora, né? Bom dia, professor. Meu nome é Silvia Renata, sou estudante do curso de Direito do 4º período. Estarei fazendo uma parte da apresentação do nosso trabalho. Estarei falando sobre inspeção judicial, sobre o artigo 481 e o 482. O artigo 481, no meu entendimento, o juiz de ofício ou requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interessa a decisão da causa. Em regra, cabe às partes trazerem aos outros meios probantes das suas alegações, ou seja, a lei processual distribui entre as partes o ônus da prova na medida de seus interesses, todavia sendo o juiz o destinatário das provas. A legislação processual lhe permitem vistoriar pessoalmente pessoas ou coisas a fim de formar sua convicção jurídica a respeito dos controvertidos da ação. E, nesse sentido, o Código de Processo Civil criou um instituto da inspeção judicial que consiste no meio de prova em que o magistrado se desloca da sede do juízo para o local diverso a fim de examinar pessoas ou coisas. Na inspeção, o juiz toma conhecimento direto sobre os pontos relevantes para a decisão da causa. E, deste modo, a inspeção é ato privativo do juiz, que ocorre por sua iniciativa ou requerimento de um ou ambos os litigantes, durante o curso do processo, com o objetivo de buscar esclarecimentos acerca de fatos relevantes para a decisão da causa. E o artigo 482, ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por mais peritos e também tem um dispositivo correspondente no Código de Processo Civil, e esse dispositivo ele permite ao juiz que na prova de inspeção judicial ele pode ser auxiliado por um ou mais peritos, a fim de melhor compreender os fatos relacionados no objeto do exame. E, para finalizar, no meu entendimento, a pluralidade de peritos numa inspeção é permitida pela lei processual, quando a matéria envolver mais de uma especialidade técnica. Então, é isso.
Eu vou passar agora para o meu amigo concluir os demais artigos. Um abraço. Olá, meu nome é Jonatas Bonfim e hoje eu estarei falando um pouco sobre a inspeção judicial, mais especificamente sobre o artigo 483 e 484 do novo Código de Processo Civil. Porém, primeiramente, eu vou estar falando algumas características da inspeção judicial, a qual momento dos autos que ela deve ser tratada, certo? A prova denominada inspeção judicial, ela possui algumas características específicas. A primeira característica é que ela pode ser requerida pelas partes ou pode ser deferida de ofício. Então, isso quer dizer que as partes podem pedir ao juiz para que realize a inspeção judicial ou o próprio juiz espontaneamente pode entender pela necessidade de realização da inspeção judicial. Certo? Essa é a primeira característica que denomina a prova denominada inspeção judicial. A segunda característica de regra, assim como todas as outras provas, ela vai ser definida no saneamento, ou seja, na decisão saneadora do processo. O juiz vai dizer se entende necessário a produção da inspeção judicial ou não. Entretanto, é importante frisar que a inspeção judicial ela pode ser realizada a qualquer momento do processo, ou seja, em qualquer tempo, inclusive em fase recursal. Não há limite temporal no decorrer do processo para que ocorra a inspeção judicial. Então, isso quer dizer que as partes, caso desejem, elas devem requerer inspeção judicial na fase postulatória, petição inicial do promotor ou contestação para o réu, a não ser que se trate de um fato novo, objeto novo, aí sim as partes podem formular esse pedido posteriormente. Entretanto, a regra é que se formule o pedido para produção, né, na inicial para o autor ou na contestação para o réu e posteriormente as partes vão reafirmar caso desejem esse pedido de produção de provas no momento da especificação detalhada das provas. Entretanto, o juiz, ele, quando tiver dúvidas, quando ele entender que há necessidade de esclarecimento e ele entender que é possível que haja esse esclarecimento, a partir da produção da inspeção judicial, ele pode então determinar que a inspeção judicial aconteça. E isso pode acontecer em qualquer tempo do processo, inclusive na fase recursal, certo? E além disso, é necessário destacar que a inspeção judicial pode ser a prova principal de um processo. Ela não depende para ser realizada para que haja outras provas ou indícios de provas no processo. É possível a realização da inspeção judicial como prova principal ou mesmo como prova única de um processo, certo? Agora nós vamos conferir o que diz o artigo 483. Venha comigo. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando: inciso 1º, julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Inciso 2º, a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Inciso 3º, determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Então, esse dispositivo do artigo 483 mostra para nós que a regra geral é que as pessoas ou coisas sejam levadas até o juízo, ok? Não sendo possível que se leve a pessoa ou a coisa até o juízo, ou seja, o juiz vai até a coisa ou a pessoa, ele vai se deslocar até o local em que esteja aquela pessoa ou aquela coisa, certo? Isso vai acontecer nesses casos dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 483. O primeiro dele diz que quando o juiz julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos, então se o juiz entender que a melhor forma de produzir a inspeção judicial, que ele vai conseguir maiores e melhores informações a respeito daqueles fatos, indo ao local em que esteja a pessoa ou a coisa, ele irá, certo?
a pessoa ou a coisa não serão levadas à sede do juízo, mas sim o juiz que vai até o local, certo? No inciso segundo, ele fala de caso a coisa não consiga ser apresentada em juízo por conta de prejuízos que isso possa gerar a partir desse movimento de retirar a coisa desse lugar e levar até a sede do juízo. Então, nesse caso, nós vemos uma questão de economia processual, ou seja, é mais econômico que o juiz se desloque até a coisa ou a coisa ir até o juízo, certo? E o inciso terceiro, ele vai determinar a reconstituição dos fatos. É lógico que se o juiz determina a reconstituição dos fatos, o que é muito pouco usado no processo civil, se ele determina a reconstituição dos fatos, então ele irá até o local que aconteceu esses fatos para acompanhar a reconstituição de fato, certo? O artigo 484, ele vai continuar tratando sobre a inspeção judicial. Vamos conferir o que ele diz, certo? Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar o ato circunstanciado mencionado nele, tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Então, a fim de que aquelas informações sejam recolhidas durante a inspeção judicial, sejam levadas aos autos do processo, será então lavrado um auto circunstanciado, ou seja, o juiz será acompanhado por um serventuário da justiça, que então lavrará um auto circunstanciado, dizendo sobre tudo o quanto foi realizado, o tudo quanto foi feito durante a prática daquela inspeção judicial, ou seja, o ato processual da inspeção judicial. E esse auto, como nos determina o parágrafo único, ele pode ser instruído com outros documentos, com fotografias, gráficos ou com desenhos do local em que estava a pessoa ou a coisa que foi inspecionada pelo juiz, certo? Então, esse é a inspeção judicial, mais especificado eu falei sobre o artigo 483 e 484 do novo Código de Processo Civil. Então é isso, pessoal.